Legislativa de Rádio. Agora na Rádio Câmara, painel eletrônico. Bom dia, pontualmente 8 horas da manhã, nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Está no ar mais uma edição do Painel Eletrônico, o seu jornal de todas as manhãs que traz o que acontece de mais importante na Câmara dos Deputados, os debates e votações dos parlamentares na Câmara Federal. O Painel Eletrônico é transmitido em Brasília pela Rádio Câmara em 96.9 FM e na Rede Legislativa de Rádio, composta por mais de uma dezena de emissoras espalhadas por todo o país. Somos também transmitidos por rádios parceiras que estão conosco no painel eletrônico e em outros momentos da programação da Rádio Câmara. Estamos ainda no YouTube, no endereço da Câmara dos Deputados, que é câmara.leg.br/YouTube. Você tem imagens desta transmissão ao vivo e pode fazer o seu comentário sobre os temas que estamos debatendo aqui no painel eletrônico, sobre as nossas entrevistas e as nossas reportagens. Estamos ainda nas redes sociais, digitando @Rádio Câmara no Twitter e no Facebook. Você sabe quais são os temas que vamos debater aqui no painel eletrônico e também os temas dos demais programas da programação da Rádio Câmara. Nós estamos ainda no aplicativo Câmara ao Vivo, que você pode baixar para o seu smartphone para ouvir a Rádio Câmara onde você estiver e quando você quiser. Além da nossa programação ao vivo no aplicativo, você tem acesso direto a toda a produção da nossa equipe de jornalismo, as nossas matérias, os nossos programas jornalísticos e culturais. E para entrar em contato conosco, você pode mandar a sua sugestão, sua pergunta, seu comentário, tirar a sua dúvida, fazer o seu elogio ou a sua crítica com uma mensagem para o e-mail radio@câmara.leg.br ou então para o nosso número de WhatsApp, que é 61 999 7890 80. Muito bom dia, eu sou Márcio Aquiles Sardi e agradeço a você por estar conosco no painel eletrônico na manhã desta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. O deputado Thiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, é o relator da comissão especial criada para analisar a proposta de emenda à Constituição que permite o descumprimento de gastos mínimos em educação por 2 anos. A PEC isenta de responsabilidade os gestores públicos por não aplicarem os percentuais mínimos dos gastos no setor educacional ao longo dos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia. Pelo texto, que tem origem no Senado, a compensação financeira dos recursos não investidos nesses 2 anos deverá ser feita até o ano de 2023. Então, a gente vai conversar agora com o relator da proposta aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Thiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, eu quem agradeço, uma grande satisfação estar falando ao vivo aí para todos que estão nos escutando e de uma matéria muito importante que tem sido pauta de diversos gestores, praticamente todos os gestores públicos, principalmente os prefeitos e os demais envolvidos na educação no nosso país. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui nessa manhã, trazendo uma informação muito relevante para determinar o futuro aí em relação à aplicação dos recursos da educação, como prevê a Constituição e da alteração que estamos promovendo através dessa PEC. Deputado, em primeiro lugar, é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de saber, deputado Thiago Dimas, se com a pandemia foi mais difícil mesmo aplicar recursos na educação, os entes federados, principalmente os municípios, tiveram dificuldade em cumprir os percentuais mínimos? Olha, a pandemia foi um grande desafio, Márcio, para todo o país, e não somente na área da saúde, né? Então, isso eu acho que ficou muito evidente e muito claro para todos. Nós tivemos um grande problema na questão da educação também. Uma grande perca houve em relação à educação, os alunos ficaram sem aula e, sem dúvida alguma, isso preocupa a muitos, a todos nós, porque os impactos disso
nós só conseguiremos recuperar com muito tempo. Mas uma questão em que tem sido evidente, e é o que realmente aconteceu, a questão orçamentária. Os gestores públicos municipais, eles também tiveram que lidar com uma diminuição dos custos para a educação nesse período. As escolas não estavam funcionando e isso, consequentemente, fez com que todos os custos de manutenção, de energia, de água, de limpeza fossem diminuídos, que profissionais, né, não fossem contratados necessariamente, uma vez que serviços não estavam sendo prestados, e a Constituição prevê um mínimo percentual a ser aplicado na educação de 25%. E ocorre que muitos municípios não conseguiram aplicar isso em virtude dessa diminuição dos gastos. E mesmo alguns concentrando esforços para que pudessem ser feitos investimentos, como, por exemplo, reforma em escolas, aquisição de equipamentos e outras prioridades estruturantes, por exemplo, muitos municípios acabaram priorizando esses tipos de investimentos. E ainda assim, isso não foi necessário para alcançar, para muitos deles, esse mínimo exigido na Constituição, lá no artigo 212. Então, nós então estamos trabalhando dentro do Congresso Nacional essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, para fazer com que esses recursos que não foram obrigados, não foram aplicados, sejam obrigatoriamente revertidos na educação ao longo dos próximos anos, até, ou melhor, ao longo desse ano, ao longo de 2023. Então, para que esses gestores que não conseguiram aplicar isso, nós temos, então, que, em razão de toda a pandemia, de todo o contexto que o país vivenciou e ainda vive, né, em razão disso, fazer com que esses gestores tenham a isenção em relação à punibilidade, e isso é uma coisa que a gente deve levar em consideração, porque são os prefeitos, são esses gestores que estão tomando as decisões mais difíceis, as decisões na linha de frente, e não conseguiram alcançar esse mínimo, não por um aspecto pessoal ou por uma irresponsabilidade, mas sim em razão do que a pandemia impôs. Então, não há nada mais justo do que, através desse texto, mudando e modificando essa questão exclusivamente para os anos de 2020 e 2021, que eles fiquem isentos dessas punições, eventuais sanções administrativas, de modo a que tenham segurança na sua gestão, até porque um outro ponto importante e que também nos leva a buscar uma aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, é que os municípios, inclusive alguns deles, já estão inadimplentes em razão de prestações de contas, em razão dos seus balanços apresentados junto aos tribunais de contas estaduais, por exemplo, já estão em dificuldade, já estão com pendências e com o nome sujo. E isso, Márcio, tem levado esses municípios a não obter recursos financeiros ou ter dificuldade na obtenção de recursos financeiros, sejam eles aqui através do governo federal, do Orçamento Geral da União, seja através de empréstimo que muitos municípios estão recorrendo para garantir investimentos estruturantes em diversas cidades. Ontem, eu estive com o presidente, por exemplo, da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito de Aracaju, estive também com o prefeito de Porto Alegre. São cidades grandes e que precisam de recursos, de outras fontes de recursos para poder fazer investimentos também estruturantes. E estão com dificuldade já, e essa é uma realidade de diversos outros municípios, porque não estão conseguindo obter esse financiamento, por exemplo, em razão de estarem com essa inadimplência
no sistema. E aí é preciso que a gente aprove uma medida como essa para assegurar não somente os gestores, mas também respaldar o meio judiciário, que já vem, inclusive, adotando uma jurisprudência nesse sentido e que ainda não está 100% sendo acatada nos outros tribunais. Mas é uma coisa que está muito clara, que é que esses recursos que não foram aplicados, que eles sejam aplicados ao longo de 2022 e ao longo de 2023. Então, a educação não vai ter a falta de recursos mínimos conforme previsto. Essa diferença que não foi aplicada, ela deverá ser aplicada ao longo desses anos, a mais daquilo já previsto. Agora, deputado Tiago Dimas, o senhor mesmo comentou que muitas escolas públicas, em todos os municípios, tanto os de grande porte quanto os pequenos municípios, têm problemas de infraestrutura. A gente vê, por exemplo, que milhares de escolas espalhadas por todo o país não têm sequer estrutura de saneamento, não tem banheiro, 10 mil escolas não têm abastecimento de água potável. Esses recursos que não foram aplicados em outras questões, como merenda escolar, transporte escolar, pagamento de funcionários temporários, não poderiam ser revertidos para a melhora da infraestrutura dessas escolas que estão com problemas estruturais? Mas poderiam e vai ser possível, né? Essa é uma questão que me preocupa muito. Eu tenho muita humildade para falar que eu não sou o maior especialista em educação que nós ali no Congresso temos, muito pelo contrário, temos grandes pessoas que têm uma vasta contribuição com a educação e preocupados em fazer dela um país melhor, uma ferramenta para transformar o país para melhor. E uma questão que eu tenho focado muito, por exemplo, é essa questão da infraestrutura, né? E eu, naturalmente, tenho um trabalho mais voltado a essa questão da infraestrutura escolar. E essa questão dos banheiros, ela é uma realidade. Existem diversas escolas que não possuem banheiro, né? Situações precárias, principalmente na zona rural. Eu venho, por exemplo, de um estado muito quente, Tocantins. O calor ele é muito forte, principalmente nos meses de verão, é mais intenso ainda, mas é em todo o ano. Então, a questão da climatização, a instalação de aparelhos de ar-condicionado, ela passa a ser uma necessidade, porque melhora a concentração dos alunos e, consequentemente, isso tem um reflexo no melhor aprendizado. Então, existem muitas escolas lá que não têm, ou melhor, são poucas as escolas que têm, poderia até afirmar desse jeito, ar-condicionado. Então, a gente tem que avançar, sim, em diversos aspectos que são necessários para melhorar a infraestrutura escolar. Mas também é importante a gente mencionar que o Fundeb, o novo Fundeb, por exemplo, impõe a aplicação de recursos, na sua grande maioria, pelo menos 70%, em pessoal, né? Isso também a gente não pode deixar de esquecer e de valorizar o profissional da educação, os professores que merecem estar recebendo um salário cada vez mais digno, um salário cada vez maior. Então, há esse mínimo também vinculado à questão de pessoal. E aí o restante fica para a infraestrutura, e muitos desses gestores que não utilizaram o percentual mínimo exigido no total, não utilizaram porque tinham a sua grande maioria comprometida com folha de pagamento, ou teria que ter a sua grande maioria comprometida com folha de pagamento. Não sendo possível, isso acabou sendo não sendo aplicado, né? Porque senão estariam cometendo um erro ainda maior. E aí, mais uma vez, isso me leva a crer e a ter convicção de que a aprovação da PEC 13 é fundamental para que esses gestores tenham segurança e possam aplicar ao longo desse ano e do ano que vem esses recursos que ficaram obsoletos aí e não foram aplicados
em 2020 e em 2021. Portanto, a educação ela vai sim ter condições de ter melhorias e, principalmente, Márcio, nessa parte de infraestrutura, se a gente conseguir aprovar essa PEC e fazer com que esses recursos sejam garantidos e fiquem nos investimentos na educação. Agora, deputado Thiago Dimas, o senhor, como relator na comissão especial que vai analisar essa proposta de emenda à Constituição, qual é o organograma que o senhor está prevendo para o seu trabalho? Olha, Márcio, nós temos um mínimo regimental de 10 sessões de plenário para que a proposta possa ser aprovada no âmbito da comissão especial. Nós já estamos com 4 sessões e, então, a nossa ideia e a nossa expectativa é que a gente leve aí 2 semanas para cumprir esse mínimo exigido e, ao longo desse período, pretendemos realizar algumas audiências públicas, ouvir gestores, ouvir segmentos da educação, ouvir a todos os envolvidos para que a gente possa construir um texto que seja bastante razoável no sentido de buscar a aprovação dos pares ali que são membros titulares da comissão. Estou muito convicto de que, com o andar que ela já teve, com a aprovação na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, não teremos dificuldade na comissão especial e que ela possa ser aprovada lá na comissão especial e tão logo em plenário, uma vez que esses municípios, como eu te disse, já estão sofrendo penalidades em razão de não ter aplicado esse mínimo. Então, a gente precisa resolver essa questão. São mais de 5.500 municípios no país que esperam do Congresso e, mais uma vez, nós vamos corresponder à altura e mostrar para a sociedade que é da Câmara dos Deputados, que é do Senado Federal, que é do Congresso Nacional do Brasil, que saem matérias que estão ajudando a melhorar a qualidade de vida dos brasileiros ao longo dessa pandemia. Então, nós tivemos um grande volume de aprovações ao longo desses últimos meses aí de pandemia e ao longo de toda a pandemia, e não vai ser diferente com a PEC 13. Mais uma vez, nós daremos essa resposta à sociedade mostrando a importância, o protagonismo do Congresso Nacional no combate a essa pandemia, não somente na área da saúde, mas também na educação, e agora dando esse alento, dando essa luz para os gestores públicos municipais de todo o Brasil também, que estão muito preocupados com essa questão. Muito bem, nós conversamos com o deputado Thiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, ele que é relator na comissão especial da proposta de emenda à Constituição que permite que os gastos com educação previstos para os anos de 2020 e 2021 sejam recompostos agora ao longo de 2022 e 2023. Deputado, mais uma vez, obrigado por participar aqui do painel eletrônico e eu desejo também ao senhor e aos demais integrantes da comissão especial muito sucesso na discussão desse tema, que é um dos temas mais importantes para a população brasileira, que é o investimento na educação. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigado ao painel eletrônico, à Rádio Câmara, a todas as emissoras afiliadas. Solicito aqui, quero aproveitar o momento, solicitar que acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, o meu Instagram, Thiago Dimas, no Facebook, DEP Federal Thiago Dimas. A gente está sempre colocando e vamos estar sempre atualizando, né, os nossos seguidores em relação àquilo que estamos trabalhando. Um grande abraço, muito obrigado, e podem ter certeza que teremos, através dessa PEC, uma importante vitória para a educação no nosso país. Um grande abraço. Mais uma vez, nós é que agradecemos ao deputado Thiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, que participou conosco aqui do painel eletrônico. 8h19 agora, pelo horário de Brasília, após ato pela terra. O presidente do Senado promete cautela do Congresso na análise de polêmicas ambientais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro de artistas com parlamentares e tem mais notícias.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, prometeu cautela na análise de 5 projetos de lei listados pelo Movimento 342 Amazônia como danosos aos interesses socioambientais. O compromisso foi feito durante o evento Ato pela Terra, que reuniu artistas e entidades da sociedade civil em Brasília. O movimento chama de pacote de destruição as propostas que tratam de licenciamento ambiental, mudança nas regras de registro de agrotóxicos e regularização fundiária, além de outros 2 projetos ligados ao marco temporal e à exploração mineral em terras indígenas. Alguns já foram aprovados na Câmara dos Deputados. Após se reunir com artistas e organizadores do Ato pela Terra, Rodrigo Pacheco garantiu que essas propostas não terão análise acelerada no Senado. Das mais belas manifestações da sociedade civil que esse Congresso Nacional já viu. Nós vamos ter toda a cautela, porque não podemos ser compreendidos, nem o Congresso Nacional, nem o nosso país, como párias internacionais e afastados da pauta do meio ambiente. Então, o compromisso que faço de que nenhum desses projetos será diretamente pautado no plenário do Senado Federal, sem a apreciação e sem a tramitação devida no âmbito das comissões permanentes e temáticas da Casa. Pacheco ressaltou a necessidade de diálogo e de pontos de convergência para que tais propostas não sejam confundidas com grilagem de terra e passe livre para o desmatamento e a violação ambiental. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, fez avaliação positiva da pressão do Ato pela Terra e espera reflexos também na Câmara, a fim de impedir a votação acelerada do projeto de lei do Executivo que libera a exploração mineral em terras indígenas. Nós temos que ter esperança. Pelo menos o que ele apresentou de compromisso tem que ser o normal, que não tenha medo de um debate lá dentro das terras indígenas, que se abra a casa para ter uma discussão mais transparente, participativa e sem pressão do agronegócio, daqueles que têm só cobiça com as terras indígenas. Joênia prevê novos protestos durante o Abril Indígena, com várias manifestações em Brasília. Coordenador do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Amazônia, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, rebateu os argumentos governistas de que a liberação dessa exploração mineral seria necessária diante dos reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia na importação de fertilizantes agrícolas por parte do Brasil. Está comprovado que 85% no que refere aos fertilizantes estão fora das terras indígenas. Não precisa de extração desse mineral em terras indígenas. Tixai Suruí, que foi a representante indígena do Brasil na COP26, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, alertou deputados e senadores sobre o que seria a estratégia governista adotada neste ano. Esse ano vai ser o ano que eles vão querer passar tudo que não foi passado. Todos os PLs que atacam os nossos direitos e atacam as nossas vidas. Na reunião com Rodrigo Pacheco, vários artistas discursaram para pedir que os projetos de lei polêmicos sejam barrados, como foram os casos do cantor e compositor Seu Jorge. Estou aqui como cidadão e peço aqui que efetivamente barrem todos esses projetos que não têm a ver com o futuro do povo brasileiro. Da atriz Cristiane Torlone. Eu gostaria de usar as palavras do nosso querido Franz Krasper, que isso é um grito pela terra. E lembrar também as palavras do nosso Papa Francisco, implorando que nós cuidemos da nossa casa comum. E de Chico Buarque de Holanda, que conversou com a plateia por videomensagem. Eu tenho certeza que o Senado vai impedir, ou pelo menos adiar o quanto for possível, a aprovação de um projeto dessa natureza, que é criminoso. Vice-líder da oposição na Câmara, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, reforçou o discurso contra a exploração mineral em terras indígenas, que está em análise pelos deputados neste momento. O projeto 191 leva a mineração em terras indígenas. Nós já sabemos como é que é o garimpo. O garimpo é prostituição, o garimpo é fome para aqueles que veem sua terra arrasada com a exploração. Então é isso que a gente precisa evitar imediatamente. Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, espera a retomada de diálogo após o Ato pela Terra. Então a gente está muito preocupado com tudo isso. Eu acredito que é importantíssimo que a gente retome o diálogo, que a gente possa repensar esses projetos, essas matérias. Caetano Veloso, além de porta-voz dos artistas durante o encontro, também fez seus apelos cantando. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 8 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos continuar com o painel eletrônico, com mais uma entrevista no painel eletrônico. O veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual vai ser analisado hoje pelo plenário do Congresso Nacional. A proposta de autoria da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, e de outros 34 parlamentares, prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas. O presidente vetou 6 trechos do projeto sob argumento da falta de previsão de fontes de custeio e incompatibilidade com a autonomia dos estabelecimentos de ensino. A deputada Marília Arraes, uma das autoras, então, desse projeto, já está conosco para debater o tema. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio, bom dia a todos que nos escutam. Bom, deputada, em primeiro lugar, o governo lançou nesta semana uma ação semelhante a esse projeto. Esse programa apresentado pelo governo já não é suficiente para suprir essa demanda de estudantes carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade? De forma alguma, Márcio, principalmente porque a atitude do presidente foi meramente eleitoreira. Esse decreto, além de não dizer de onde sai o recurso, diz que está condicionado à existência de recursos que a gente não sabe quais são, de qual fonte é. Além disso, não menciona exatamente qual público vai ser beneficiado. Cita superficialmente mulheres em situação de precariedade menstrual, sem dizer quem elas são, quantas são, qual a faixa etária, onde, enfim, em que regiões elas estão, não diz nada sobre exatamente quem vai ser beneficiado. Na verdade, o que o presidente fez foi tentar desmobilizar a nossa ação de mobilização, de articulação no Congresso, que já está acontecendo há alguns anos, para que a gente aprove uma lei relativa ao tema e que ultimamente tem sido tão falado no Brasil inteiro. Na verdade, essa questão da dignidade menstrual deixou de ser uma causa de esquerda ou de direita ou de um parlamentar A, B ou C. Eu, por exemplo, fui a primeira pessoa a dar entrada em um projeto relativo a esse tema, por isso que o projeto apreciado principal foi o meu, mas deixou de ser uma causa de uma pessoa só, é uma causa do Brasil. E o presidente insiste em politizar, em fazer disputa política com tudo, inclusive com esse projeto, e é isso que ele está tentando fazer com esse decreto, que não diz nada concreto sobre essa questão. Então, deputada Marília Arraes, continua a luta pela derrubada do veto desses pontos que o presidente Bolsonaro cortou do projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Quais são as principais características da proposta de sua autoria junto com outros deputados? A característica é que nós demoramos bastante dialogando, convergindo sobre qual público deveria ser atingido. Claro que nossa vontade era que qualquer mulher que precisasse de absorvente pudesse ter acesso a ele num posto de saúde ou em algum outro espaço público, como existe, por exemplo, com preservativo. Mas, justamente por fazer esse diálogo de oposição e de governo, nós afunilamos o público para que nesse primeiro passo a gente pudesse atingir as meninas, estudantes de escola pública inscritas no CAD único, também meninas cumprindo medida socioeducativa, mulheres encarceradas e mulheres em situação de rua. Dá aproximadamente, pelos dados que a gente tem dos sistemas do governo, dá aproximadamente 6 milhões de mulheres que vão ser beneficiadas e um custo de cerca de 85 milhões de reais. Ou seja, nós temos bem definido quem nós vamos atingir nesse primeiro momento, qual o custo, e apontamos sim a fonte de custeio, que é o SUS, já que o SUS, apesar de haver o teto de gastos, o SUS sofre reajuste todos os anos.
Então, deputada, como é que estão as articulações para a derrubada desse veto? Há um diálogo, como a senhora falou, entre representantes da oposição e também da base aliada. Qual a sua expectativa para a votação de logo mais? Estou muito tranquila de que a gente consegue sim derrubar esse veto, até porque foi um projeto aprovado por unanimidade na Câmara, por unanimidade no Senado. Então, os parlamentares já estão bem conscientes de que é necessário derrubar esse veto para que essa política pública, de fato, chegue até as pessoas. A gente não muda a realidade com proselitismo, como desse decreto que o presidente Jair Bolsonaro emitiu de forma meramente eleitoreira na época, no Dia da Mulher. E, aliás, não somente sobre isso, mas sobre várias outras questões, o que ele falou foi algo sem nenhuma concretude, porque a vontade dele não é diminuir a desigualdade, a vontade dele é que continue tudo do jeito que está, e o que ele acha é que mulher é inferior ao homem mesmo, que mulher tem que ganhar menos, e, enfim, tudo aquilo que ele já verbalizou a vida inteira e não mudou do dia para a noite. Então, nós vamos sim derrubar o veto e vamos levar dignidade para as mulheres todos os dias do mês. E, deputada Marília Reis, com a confirmação da derrubada desse veto, a partir da sua expectativa, de que forma esse programa ele vai ser desenvolvido? Bem, aí sim, depois de derrubado o veto, o governo federal vai regulamentar para que a gente saiba detalhadamente o que é que vai acontecer. Como o nome já diz, o poder é executivo, ele executa as políticas públicas, então, aí sim, depois disso, vamos aguardar. Quem sabe, dessa maneira, ele se pronuncie mais concretamente do que quando poderia ter tido a iniciativa de fazer uma política pública como essa. Sim, mas os absorventes vão ser distribuídos a partir da rede do SUS, é isso, deputada? Veja, essa regulamentação vai ser feita pelo governo federal, pelo Poder Executivo, não é o Poder Legislativo que diz como o governo federal executa uma política pública. A gente, no Poder Legislativo, a gente vota e determina que vai haver uma política pública da natureza X. E a partir desse momento, quando chega ao Poder Executivo, ele regulamenta e diz detalhes de como vai ser executada. A fonte de custeio é que vai ser o SUS, recursos oriundos do SUS. Perfeito. Deputada, como é que está a situação hoje dessas pessoas que vão ser atingidas por essa política, principalmente pelas mulheres em situação de vulnerabilidade e as estudantes carentes da rede pública de ensino? Muitos estudantes no Brasil faltam aula por não terem acesso a artigos de higiene menstrual. A gente tem pesquisas feitas por entidades que mostram que cerca de 1/4 das meninas do Brasil já faltaram aula porque não têm acesso a artigos de higiene menstrual durante seu período menstrual. Então, é algo bastante grave e que aumenta ainda mais a desigualdade de gênero, a desigualdade entre homens e mulheres. Então, sem dúvida alguma, vai levar uma dignidade maior, uma tranquilidade a essas meninas e a consciência, principalmente do seu próprio corpo, de não odiar seu ciclo, né? De entender aquele episódio como algo da nossa natureza que pode ser levado de maneira muito mais leve do que com constrangimento, do que com vergonha, como muitas delas passam, né, por isso durante esse período. Sim. Deputada Marília Reis, no ano passado a senhora conversou conosco também sobre esse assunto e um dos pontos que a senhora destacou também é a questão de que muitas mulheres acabam tendo que optar entre a compra desses produtos de higiene menstrual ou comprar comida para si e para sua família. Então, essa proposta também, ela atinge, né, ela atua para garantir um pouco mais de segurança alimentar também para as mulheres carentes, não é? Na verdade, Márcio, nenhuma mulher deixa de comprar comida para ela e para sua família para comprar artigo de higiene menstrual. Eu queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que as famílias mais pobres do Brasil e do mundo são aquelas formadas exclusivamente por mulheres.
e são aquelas que mais sofrem por opressão social de uma maneira geral, e a falta de dignidade menstrual é uma delas. Imagine uma família com 4 mulheres em idade, né, em período reprodutivo, né, em idade que menstruam, a gente passa aí cerca de 40 anos, sei lá, de 30 anos das nossas vidas, 40 anos, menstruando. Elas não vão deixar de comprar comida para elas vão se prejudicar na escola, vão se prejudicar no trabalho, vão prejudicar a sua própria saúde. A gente recebeu relatos de médicos durante o debate sobre esse projeto que relatavam casos terríveis, como uma menina, por exemplo, que usou esponja de lava-prato para fazer o papel de um absorvente interno e teve que fazer mais de 4, 5 cirurgias para corrigir, porque houve uma aderência na parede da mucosa vaginal, e tantas outras meninas que tiveram sua saúde prejudicada porque tentaram suprir a falta de artigos de higiene menstrual com outras formas e que tiveram infecção, tiveram problemas. Então, acho que a saúde é que vai ser muito mais preservada, tanto a física quanto a saúde mental dessas meninas. Com certeza. Bom, nós conversamos então com a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, ela que é a autora principal do projeto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, e que vai ser objeto de análise hoje pelo Congresso Nacional por conta de vetos presidenciais a vários pontos desse projeto, que foi aprovado, como a deputada Marília Arraes falou, praticamente por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Deputada Marília Arraes, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico, e eu desejo também sucesso à senhora, aos demais autores dessa proposta e à bancada feminina da Câmara e do Senado na análise desse veto presidencial. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a todos os ouvintes. Queria convidar todos que estão nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais. Procura aí Marília Arraes no Facebook, no Twitter, no Instagram, que lá a gente vai fazer ainda esse e muitos outros debates. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Nós é que agradecemos mais uma vez a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, que participou conosco agora do painel eletrônico. 8h37 pelo horário de Brasília, deputados aprovam um regime de urgência para analisar o projeto de mineração em terras indígenas, mas um grupo de trabalho ainda vai definir o texto a ser votado pelo plenário. Entenda com o repórter Antônio Vital. Em meio a muita discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto do governo que regulamenta a mineração em áreas indígenas. Foram 379 votos favoráveis e 180 contrários. O regime de urgência diminui prazos e permite a votação da proposta a qualquer momento no plenário, mas um acordo entre líderes de diversos partidos estabeleceu que o projeto será votado apenas depois de analisado por um grupo de trabalho, composto por 20 deputados, sendo 13 da base do governo e 7 da oposição. A criação do grupo foi anunciada em plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma tentativa de acordo para reduzir a resistência à proposta, criticada pela oposição. O presidente da Câmara disse que o grupo terá um prazo de 30 dias para analisar e, se for o caso, modificar o texto. O tema é importante e ele merece toda a atenção da Casa, e eu disse por diversas vezes aos líderes da base e aos líderes da oposição que esta presidência não tem compromisso com o mérito do que está escrito no PL 191, que o grupo de trabalho pode e deve melhorar ou regulamentá-lo de maneira mais eficaz. É o compromisso com essa situação. Deputados da oposição criticaram o regime de urgência para o projeto, com a alegação de que o texto será ainda modificado pelo grupo de trabalho. Também criticaram o projeto, classificado como prejudicial ao meio ambiente e às comunidades indígenas. Deputados e deputadas da minoria rejeitaram ainda as justificativas de parlamentares do governo de que a mineração em terras indígenas vai permitir o aumento da produção brasileira de potássio, utilizado em fertilizantes. O Brasil não é autossuficiente em fertilizantes e depende principalmente de produto importado da Rússia, país em guerra.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, única representante indígena no Congresso, disse que o potássio é apenas um pretexto para a exploração das terras indígenas. Não é colocando uma mineração em terras indígenas, justificando uma guerra e uma falta de possível fertilizante que não está dentro da terra indígena, mas em São Paulo, Minas Gerais e não na Amazônia. A Amazônia está sacrificando muito. O mercado financeiro, inclusive, já se manifestou que está até contra esse PLC 91 porque vai bloquear os investimentos aqui no Brasil. Será que esse tipo de solução que a gente quer? Não. Vai levar à morte, à tragédia e à devastação das terras indígenas. Deputados aliados do governo alegam que a Constituição já permite a exploração mineral em terras indígenas e o projeto apenas regulamenta a atividade, hoje realizada ilegalmente. De acordo com o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o artigo 231 prevê a mineração nessas áreas com autorização do Congresso e desde que as comunidades indígenas sejam ouvidas e tenham participação nos lucros. Para o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta vai tirar os índios da condição de miséria. Nós queremos que os índios no Brasil possam viver das suas terras e não de Bolsa Família, que hoje nós chegamos em torno de 700 mil índios e ocupam uma área territorial, mais ou menos da França e da Itália junto, tem as maiores reservas de fertilizantes do planeta Terra. Imagina se nós pudermos aprovar esse projeto aqui, os índios no Brasil não vão viver mais de Bolsa Família, na miséria. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação do projeto no plenário entre os dias 12 e 14 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 8h41 pelo horário de Brasília. A gente continua com o repórter Antônio Vital, que acompanhou também a aprovação de projetos voltados para a saúde e para o combate à violência doméstica contra a mulher. Como parte das ações da Semana da Mulher na Câmara, deputados e deputadas aprovaram 2 projetos definidos como prioridades pela bancada feminina da Casa. Um deles reforça leis que definem prazo máximo para diagnóstico e tratamento do câncer de mama na rede pública de saúde. O outro prevê um auxílio para que a mulher vítima de violência doméstica possa pagar um aluguel para evitar o convívio com o agressor. Esse projeto da deputada Marina Santos, do PL do Piauí, dá ao juiz o poder de incluir o pagamento de aluguel entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Esse auxílio terá duração de até 6 meses. A proposta foi aprovada praticamente por unanimidade, com voto contrário apenas do Novo, que questionou a constitucionalidade do projeto, a existência de recursos para isso no orçamento e a eficácia da medida, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. O projeto ele não prevê nenhuma forma de devolução ou de encerramento desse benefício se acaso a vítima voltar para o lar. Infelizmente, pode vir a beneficiar o próprio agressor, ou seja, a mulher, a vítima, passa a receber o auxílio aluguel, 40% volta ao lar e, infelizmente, o agressor ele recebe esse benefício. Mas deputados e deputadas de vários partidos defenderam o auxílio como fundamental para que a mulher possa evitar a convivência com o agressor. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios no país aumentou 45% entre 2016 e 2020. Para a relatora, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a medida é fundamental para a segurança da vítima. Essa proposição tão importante para a mulher que, em situação de vulnerabilidade e de agressão, pode mudar-se, encontrando no juiz o responsável pelo apelo e pela garantia de que durante 6 meses ela se ponha em segurança fora do ar. O outro projeto, também considerado prioridade pela bancada feminina da Câmara, cria o Programa Nacional de Navegação de Paciente para pessoas com câncer de mama. Navegação, de acordo com a autora da proposta, a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, é como se chama o acompanhamento individual das pacientes, desde o exame inicial até o diagnóstico e tratamento, programa criado nos Estados Unidos e adotado pelo Hospital Estadual da Mulher Eloneida Studart, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O programa prevê capacitação dos profissionais de saúde para acompanhar as pacientes durante todo o processo e reforça os prazos máximos de 30 dias para o diagnóstico e de 60 dias para o início do tratamento, já previstos em 2 leis aprovadas pelo Congresso. A relatora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, apontou os avanços da medida, segundo ela fundamental para o diagnóstico precoce e o tratamento das 60 mil mulheres acometidas por esse tipo de câncer todos os anos no país.
Nós só vamos ter um país mais justo e mais igualitário quando toda a população brasileira, independente de ter planos de saúde, ser privado ou ser do Sistema Único de Saúde, tenha o menor tempo de espera para os seus tratamentos, em especial tratamentos que são vitais, como é o caso do câncer. Os 2 projetos aprovados seguiram para análise do Senado. Além dessas 2 propostas, no Dia Internacional da Mulher foram aprovados outros 7 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara, entre os quais propostas para o enfrentamento da violência doméstica, diminuição da desigualdade em relação aos homens e estímulos para a adoção de políticas públicas por estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 8h45 agora, pelo horário de Brasília. Este é o painel eletrônico pela Rádio Câmara, Rede Legislativa de Rádio, rádios parceiras e também pelo YouTube da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados sediou o ato de mobilização para a adesão do Brasil à Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho para o combate à violência e ao assédio no ambiente de trabalho. Esse tratado entrou em vigor em junho de 2021 e já foi assinado por 10 países. O Brasil ainda não ratificou sua adesão. O ato faz parte da programação de atividades da campanha Março Mulher, promovida pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Para falar sobre o tema e sobre outros pontos defendidos pela bancada feminina na Câmara dos Deputados, já está conosco a Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes e internautas e principalmente os alagoanos e alagoanas que podem estar nos ouvindo. Com certeza, há muitos nos ouvindo, deputada. A gente sempre recebe mensagens de Alagoas, não só de Maceió, mas também de outras cidades do estado de Alagoas. E eu agradeço por sua participação aqui no painel eletrônico e quero começar perguntando, deputada Tereza Nelma, qual é o objetivo da Convenção 190 da OIT? Por que ela é importante para o ordenamento jurídico brasileiro? Ela é muito importante para o nosso ordenamento desde quando as mulheres brasileiras sofrem assédio no trabalho e não sabem e têm medo de tipificar e de denunciarem. Então, houve uma pesquisa que 75% das mulheres já confirmaram que sofreram assédio e que não soube como denunciar, teve medo. Algumas chegaram até a pedir demissão, outras adoeceram e não tiveram condições. Então, nossas leis elas não protegem tanto as mulheres. Tanto quanto ano passado nós elaboramos e aprovamos a lei da violência política, que é um assunto novo no nosso país, nós agora queremos trabalhar a questão da violência e o assédio no trabalho para a mulher. E, deputada Tereza Nelma, qual a expectativa para que o Brasil efetivamente ratifique essa convenção? Olha, não tem muita expectativa, a não ser o não compromisso com as mulheres brasileiras do governo federal. Já está há um ano com essa convenção. Sim. E, deputada Tereza Nelma, no ato de ontem, além da bancada feminina da Câmara, de representantes também do Senado, houve uma participação bastante efetiva de entidades da sociedade civil e também de empresas que apoiam essa campanha pelo fim da violência e do assédio a mulheres e a outras minorias também no ambiente de trabalho. Esse apoio da sociedade civil organizada pode significar um ponto de mutação no suporte à ratificação dessa convenção? Bom, infelizmente, eu acho que a gente está com um problema no contato com a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, ela que está conversando conosco sobre a ratificação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho. A deputada Tereza Nelma é procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Essa convenção,
190 da Organização Internacional do Trabalho, como nós estávamos conversando, busca combater a violência e o assédio no mundo do trabalho a partir de medidas efetivas de informação, esclarecimento e também de punição às empresas e aos agentes dessas empresas que promoverem atos de assédio contra mulheres e outras minorias em situação de vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Poucos países até agora ratificaram essa convenção. Bom, nossa produção, Marcos Brito, conseguiu retomar o contato com a deputada Tereza Nelma. Deputada Tereza Nelma, eu havia perguntado para a senhora se esse ato que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, com a presença de parlamentares, mas também de representantes da sociedade civil organizada e das próprias empresas que apoiam a ratificação dessa convenção, pode significar um suporte maior, uma pressão maior para que finalmente o governo federal adote as medidas para ratificar essa convenção? Acredito que sim, porque ontem a carta aberta foi assinada pelo Senado com as senadoras Elisiane Gama e a senadora Leila Barros, por nós da Secretaria da Mulher, deputada federal Celina Leão, deputada federal Tereza Nelma, por grandes empresas, sociedade organizada e pelos órgãos federais que tratam do assunto. Então, vários sindicatos, associações, tá? Assinaram o documento. O Ministério Público do Trabalho assinaram. E nós estamos agora na expectativa para que ainda esse mês essa carta seja assinada. Para que essa carta seja assinada e a gente traga e seja enviada para casa, para a Câmara, a convenção, e a gente se debruce quanto à convenção para que a gente faça valer no nosso país o apoio, a proteção, a segurança às mulheres brasileiras que sofrem ou sofreram assédio no trabalho, a violência no trabalho, principalmente o assédio sexual, tá certo? E ela denuncia. Deputada Tereza Nelma, esse ato e esse movimento em favor dessa convenção é apenas uma das ações previstas pela Secretaria da Mulher, pela Procuradoria da Mulher e pela bancada feminina como um todo para esse Março Mulher, que está realizando uma série de eventos para dar visibilidade para as questões de gênero aqui na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional como um todo. Dentro disso, há um pacote de projetos que garantem as proteções necessárias para os direitos das mulheres, principalmente no combate à violência doméstica. Como é que tem sido a discussão dessas propostas aqui na Câmara, deputada? Olha, nós estamos assim com o Março Mulher, com muitas atividades muito importantes. Desde o dia 7, onde nós realizamos o segundo encontro das Procuradorias da Mulher, vieram as procuradoras deputadas estaduais dos estados, onde nós discutimos e apresentamos um sistema de acompanhamento das denúncias que chegam na Câmara Federal da violência contra a mulher. Nós tivemos no dia 8 uma sessão solene no Senado, conjunta com a Câmara Federal. Nós tivemos também o acendimento das luzes e ontem nós tivemos esse grande ato que foi a assinatura, a carta aberta pela assinatura da Convenção 190. E hoje eu estou indo a Aparecida de Goiânia fazer uma diligência daquele caso daquela vereadora Camila Rosa, que o presidente da Câmara cessou o direito dela de votar, ou de falar, desligando o som. Então, nós vamos ter também ainda esse mês uma exposição relativa aos 90 anos da conquista feminina, do voto feminino. Nós vamos ter seminários, nós vamos ter encontros, tá? Para que cada vez mais se afirme os direitos das mulheres e a campanha Mais Mulher na Política.
E, deputada Tereza Nelma, além dessas atividades, também o plenário da Câmara está se mobilizando em projetos em prol das mulheres, em defesa da igualdade de gênero e também pelo fim da violência contra as mulheres. Um deles, um bastante importante, permite o uso de 5% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, especificamente para ações de enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse tipo de projeto é importante para recolocar a mulher no seu lugar na sociedade, o lugar que a mulher, obviamente, merece, deputada? Muito importante você tocar nesse assunto, porque essa semana nós fizemos um acordo com a mesa diretora e nós colocamos, nós participamos presidindo as sessões do dia 7, do dia 8 e do dia 9, onde nós aprovamos mais de 12 proposições, desde requerimentos de urgências, como também projetos de lei muito importantes, como esse que foi o PL 501, de autoria da deputada federal Renata Abreu, porque nós precisamos sim que esses 5% ele venha para fortalecer a rede de proteção da mulher, principalmente na questão da instalação de novas delegacias especializadas com a mulher. E também teve ontem, foi aprovado um projeto muito importante, que é criando um sistema nacional de navegação para as mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna na mama, de câncer de mama, onde nós vamos facilitar o acesso dessa mulher através da telemedicina, as orientações, acompanhamento e tratamento. Bom, nós conversamos então com a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, procuradora da mulher na Câmara dos Deputados e uma das parlamentares que está à frente das ações para que o Brasil ratifique a Convenção 190 da OIT pelo fim da violência e do assédio no ambiente de trabalho. E a deputada, procuradora da Câmara dos Deputados, procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, também comentou com a gente sobre as atividades desse março, mês da mulher. Deputada Tereza Nelma, eu quero mais uma vez agradecer muito por sua presença aqui no painel eletrônico e desejar sucesso à senhora e às demais integrantes da bancada feminina na continuidade das iniciativas ao longo deste mês de março. Antes da gente encerrar, deputada, a senhora pode comentar, inclusive para a gente, o que ainda está previsto para esse mês de março? Nós estamos previsto o lançamento da exposição dos 90 anos da conquista do voto feminino. Votar, nós votamos, mas agora queremos lançar a campanha Queremos Ser Votada, né? Nós queremos aumentar o número de mulheres na participação política nos parlamentos. Então nós queremos fazer essa campanha, principalmente nesse mês, dessas decisões que nós temos que tomar, para onde se vai com a janela aberta. Nós temos também um seminário sobre a legislação eleitoral atual, para informar as mulheres brasileiras a situação hoje, após a reforma da reforma eleitoral. Nós vamos ter também outro evento sobre a questão da violência doméstica e também sobre a violência política, porque nós precisamos cada vez mais fazer com que essas leis sejam concretizadas no nosso país, que ela saia do papel e se torne uma realidade. A violência política no nosso país, nós mulheres sofremos praticamente que diariamente uma violência, por mais sutil que ela seja. E houve uma pesquisa que 85% das parlamentares brasileiras já sofreram algum tipo de violência política. Então nós temos que cada vez mais discutir, trabalhar essa questão. Com toda certeza. Bom, e mais uma vez, então, eu agradeço a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, procuradora da mulher na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputada. Tá. Muito obrigada ao painel eletrônico, muito obrigada a todos os ouvintes. Tá?
para que a gente cada vez mais divulgue a situação das mulheres do nosso país e fazer com que 8 de março seja todos os dias para as mulheres brasileiras. Cada vez mais apresentando as suas necessidades, suas demandas e cada vez mais mulher na política. Muito obrigada e estamos sempre à disposição. Com toda certeza, não faltarão oportunidades, a gente vai voltar a conversar com a deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, procuradora da mulher na Câmara dos Deputados, a quem mais uma vez eu agradeço. Agora são 9 horas pelo horário de Brasília e o painel eletrônico está chegando ao fim. O programa de hoje teve produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Antônio Soares, edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Márcio Aquiles Sardi. Diretor executivo da Secretaria de Comunicação e Mídias Digitais é Luiz Otávio Teixeira, o secretário de Comunicação, o deputado Acácio Favacho, e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Alex Santana. Eu sou Márcio Aquiles Sardi e agradeço, como sempre, a você por estar conosco aqui no painel eletrônico nesta quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Desejo a você um bom dia e nós nos encontramos novamente amanhã, às 8 horas da manhã, em mais uma edição do painel eletrônico. Até lá! Você acabou de ouvir Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília. A sintonia da cidadania. Câmara Total.